aquela bisbilhotadinha na vida do outro, pode ser algo até divertido em algum nível, pode gerar aquela famosa fofoca, né, o experimento social ali validado mundialmente, mas a gente tem que ter muita cautela, porque ficar vendo a vida do outro de uma forma sem limites e a gente se misturando naquilo ali, naquele caldeirão das redes sociais, pode ser uma fonte cruel de infelicidade. Muitas vezes não é só o tempo perdido, o tempo de tela, o arrependimento da gente ter ficado ali horas e horas ou minutos que tem uma carga, um peso, né, que valem aí a horas, dias, mas a comparação que a gente tem a partir da experiência da rede social, de ficar vendo a vida dos outros e conforme a gente se coloca nesse lugar muitas vezes de inferioridade ali, é o que pode ser a fonte quase que assim diária de um mal-estar que a gente às vezes não sabe nem nomear, que a gente fica perdido ali nesse mal-estar. Muitas vezes também alimentando feridas da nossa história, muitas vezes nos mantendo ali em padrões disfuncionais, prejudiciais de comportamento. Eu já aviso, não espere de mim nenhuma grande novidade nesse vídeo, tudo que eu falar provavelmente tu já saiba, mas é aquela conversa de uma boa mãe, aquela conversa de amigas que a gente precisa revisar algumas coisas, relembrar algumas coisas para a gente se manter no caminho ali mais saudável, porque a gente esquece, a terapia também é esse lugar, né, da gente lembrar de algumas coisas que não são novidades, mas que quando a gente se lembra, quando a gente se conecta, aquilo dá uma oxigenada na nossa vida. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse fenômeno que é ficar vendo a vida do outro até o ponto da gente se tornar miserável e infeliz ali e muitas vezes gerar problema para nossa própria vida. Aqui, tanto no sentido simplesmente da experiência de infelicidade a partir da comparação, que muitas vezes faz a gente invalidar ou tirar a cor, tirar o mérito, deixar de valorizar tantas coisas legais da nossa vida, do nosso processo, do nosso dia a dia, e também da experiência em si, da comparação, que pode nos levar aí para esses lugares piores, né? Que não é só no momento ali aquele mal-estar do momento, mas é a gente colher outros problemas, como, por exemplo, a infeliz ideia de dar um toque pro marido ou pra marida ou para alguém lá da tua vida. Ai, mas o marido da fulana faz isso. Ai, mas a parceira da fulana faz aquilo. Ai, mas o parceiro da não sei quem faz isso. Então, quem sabe tu age assim também. Ai, o fulano é sempre dá flor para outra. Então, além da gente se comparar, a gente às vezes compara pessoas da nossa vida, entendeu? E aí, daí vai virando uma bola de neve viciosa, muito ruim. Então, pra gente poder evitar, a gente vai refletir juntas sobre esses mecanismos aí da rede social, especialmente da comparação. Antes da gente entrar no tópico, deixa eu me apresentar, eu sou Anne Streit, eu sou psicóloga clínica e aqui eu gosto muito de trazer assuntos que tenham a ver com coisas que a gente precisa. Então esse é o puxão de orelha que a gente precisa para não ficar se comparando tanto nas redes sociais, pra gente dar aquela bisbilhotadinha que ninguém é de ferro, dar aquela olhadinha na vida dos outros, ou, né, melhor, a gente vai ter um outro episódio sobre isso, usar as redes sociais pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente se inspirar, eu acho isso muito legal, mas para que a gente tenha consciência de não se deixar levar por esse lugar ali. Então, eu quero começar levantando a pauta da idealização. A gente fala bastante da idealização, a psicanálise fala muito, a psicologia também se apropriou desse termo. E o que é a idealização? É só pra gente recapitular também, que eu acredito que não seja nenhuma novidade. A idealização é tudo aquilo que a gente tira a parte negativa. Seja porque a gente mesmo minimiza, então a gente acha que a pessoa não tem problema, que a pessoa tira de letra os problemas, que ela não tem defeito, ela nos tratou até mal um dia, mas a gente releva até coisas impossíveis de serem relevadas, né, no sentido de saúde mental e tal. E a idealização basicamente é isso, a gente cria uma história que não tem um lado de realidade, que é aquilo básico de que tudo tem lado bom e lado ruim. Então, na idealização, é só o lado bom, é só o lugar perfeito, a gente não vai sofrer, a gente não vai ter problemas, é tudo perfeito.
a idealização, na verdade, é uma irrealização, né? É algo impossível de estar na realidade. E todas as vezes que a gente idealiza alguém, e isso é muito importante, a gente se inferioriza. Não necessariamente a gente se sente diminuído ou a gente se sente inferior, tá? Mas a gente tá colocando isso nessa balança. Quando eu idealizo alguém, a vida de alguém nas redes sociais, porque eu não estou vendo outros elementos ou eu estou criando ali, completando lacunas com a minha fantasia, eu estou me inferiorizando. Então, é uma dinâmica que a gente cria e que nem sempre é fácil da gente enxergar. Então, por exemplo, para e dá uma pensada se tu já colocou alguém nesse pedestal da idealização nas redes sociais. Que a idealização não é necessariamente a gente ser fã daquela pessoa, a gente achar aquela pessoa o máximo, mas também é a gente se comparar muito com aquela pessoa e se sentir um cocô, se sentir um fracasso, uma vergonha, enfim. Então, independente de como a gente experiencia, a idealização pode estar ali. E eu gostaria que tu parasse para pensar agora em uma pessoa que tu já tenha idealizado de uma forma assim mais intensa, assim, daqui a pouco, né? Porque a idealização ela faz parte em alguma medida de todos os relacionamentos, tá? Então não é algo grave, mas a gente precisa ter atenção para ter o mínimo de idealização possível, porque aí sim a gente consegue ter verdade, né? Conexão nos relacionamentos e tudo. Nessa pessoa, tu já tirou ela desse pedestal ou ela ainda tá nesse teu pedestal? Talvez seja uma pergunta difícil para responder agora, né? Mas eu gostaria que tu tirasse um tempo para pensar por que será que foi ela colocada nesse pedestal? O que tem de fantasias, o que tem da tua história, o que tem ali para tu entender e analisar? Por que foi essa pessoa específica? Às vezes essa pessoa é aquela que a gente imagina que os nossos pais iam ter como a filha o filho perfeito, sabe? E aí a gente coloca aquela pessoa nesse lugar. A idealização muitas vezes faz isso. E idealizar a vida das pessoas. Eu gosto muito de ler biografia, eu gosto muito de assistir filmes e documentários e tal, sobre artistas, sobre pessoas assim, cantores ou atores, atrizes, pessoas que foram famosas em algum nível. E eu gosto muito de ver esses lados Bs, assim, não para eu me sentir melhor, mas para existir aquela conexão com a pessoa mesmo, né? Não só com o artista, a gente conseguir ver que no fim do dia as nossas necessidades, elas são muito universais. A gente quer ser amado, a gente quer ter um lugar seguro para descansar, a gente quer comer bem, a gente quer dormir bem, sabe? E, enfim, então a idealização que a gente tem nas redes sociais, ela é bem um ponto assim pra gente poder ficar em alerta, sabe? E muitas vezes a comparação, ela não é sozinha a comparação, às vezes a gente tá deixando de ver essa idealização, a gente tá deixando de ver a nossa inferiorização ali. Então é importante levantar outros pontos quando a gente fica nesse processo de comparação. E assim, dentro da lógica da idealização, não indo muito longe, quando a gente tá ali nas redes sociais, é normal que a gente vai se deparar com versões editadas das pessoas, né? Porque por mais que tenha aquela pessoa que vai aparecer sem maquiagem, que vai parecer mais natural, existe toda uma roteirização das coisas, ainda assim vai existir a seleção do que é mostrado, do que não, né? Porque ninguém tá lá mostrando 24 horas direto, a gente tá vendo trechos daquilo, por mais que seja bastante coisa. A gente nunca sabe em camadas o que a pessoa tá pensando, o que ela realmente tá sentindo. Então tem muita coisa que a gente não vê a partir dali. E além do que a gente tá vendo, a pessoa quer mostrar, tem o que a gente interpreta também, né? E que as outras pessoas vão interpretar, que também dá uma margem muito grande aí de possibilidades. Eu lembro de muito tempo atrás, mas coisas assim de muitos anos, eu acompanhar a Fernanda Souza no Instagram e ela receber, assim, diariamente críticas sobre coisas muito aleatórias. E eu não lembro exatamente qual que era a crítica, mas ela explicando para as pessoas, ela educando a pessoa, mostrava partes do dia dela, que ela nunca mostrava todo o dia dela, por mais que ela ficasse mostrando tudo que aconteceu, né, tudo, entre muitas aspas, ela mostrava partes, porque não tinha como, não existia 24 horas de colocar um story ali. Então, são versões editadas que a gente vê, e que muitas vezes a idealização ela se dá também nessa margem. E aí, o que acontece? A gente conhece a nossa vida
nas 24 horas. A gente conhece os nossos sentimentos difíceis e desconfortáveis, a gente conhece os nossos medos, a gente conhece o que a gente está pensando, a gente conhece os nossos fracassos, a gente conhece a nossa versão não editada, bruta, né? Então, é muito diferente de eu tive um momento difícil, tirei uma lição nesse momento difícil, eu vou contar essa versão, eu vou contar essa lição, eu vou compartilhar com as pessoas como eu vitoriosa, ou eu vulnerável, ou eu mais humana. É diferente de eu estar vivendo aquilo ali, é diferente da gente contar que algo é difícil, da gente viver o algo difícil. Então, tudo isso tá misturado. E a gente tem que ter essa consciência, porque senão a gente vira muito marionete, ou a gente se deixa levar pelo mecanismo ali das redes sociais. E é muito triste, porque a gente coloca coisas muito preciosas, a gente critica coisas muito preciosas que nos aconteceram, a gente deixa de perceber coisas muito boas do nosso dia, deixa de ter... Eu sei que essa palavra tá muito batida, assim, né, nos últimos anos, mas a gente deixa de ter gratidão pelo que a gente vive, pelo que a gente tem, porque a gente tá colocando a outra pessoa lá que tá na nossa idealização como idealizada, ou como a pessoa que é feliz, ou como a pessoa que sabe lidar com as coisas, e a gente complexifica muito e coloca problemas na nossa vida, né? A gente coloca sombras ali em função desse comportamento de ficar muito viciada ali, ou olhando a vida dos outros dessa forma muito sem limites. Mas claro que assim, a gente tem objetivos também ali, e eles podem, à primeira vista, parecerem coisas boas. Então a gente pode querer se conectar com as pessoas, a gente pode querer aprender com o outro, a gente pode querer pegar aquela diquinha, sabe? Que a pessoa tá lá viajando e vai dar a dica de um restaurante super legal, e a gente se beneficia, então a gente tem ganhos em fazer isso. O cuidado só é a gente saber a hora de parar, assim, é a gente saber o momento em que tá ficando tóxico, o momento em que a gente tá trazendo essa sujeira, assim, esse filtro de que a vida feliz é do outro e a nossa vida é uma porcaria, o nosso relacionamento é uma porcaria, que a gente não faz nada certo, que a gente não tem sucesso. Aí sim que mora o problema, sabe? Porque é muito mais complexo e profundo do que a gente simplesmente dizer, ai, não se compara, né? Ou para de se comparar, ou sai das redes sociais. Claro, a gente tem que ter esses limites também, e às vezes tirar o aplicativo e não olhar e tal, mas às vezes a pessoa, ela tá sofrendo tanto por aquela comparação, ou por aquele comportamento de ficar vendo a vida dos outros, que mesmo desligando, aquelas pessoas continuam na cabeça dela, né? Eu lembro de, às vezes, atender pessoas que traziam para sua sessão de terapia essas comparações, assim. E isso é muito contemporâneo, né? Isso é um problema que não é da pessoa específica ali, de um paciente meu, é algo que eu também vivo, né? Eu já cansei de me perguntar, e isso é uma coisa que eu tenho me trabalhado, né? Será que eu tô fazendo essa viagem direito porque não tô indo em tantos restaurantes, ou não tô indo em tantos lugares legais, e assim, eu que sei da minha experiência, da minha viagem, como eu quero viajar, sabe? Então a gente colocar também, assim, essas comparações pra fora, a gente precisa ter esse cuidado, né? Mas, eu tava falando, né, que a gente também tem a gente não fica se comparando porque a gente é idiota, porque a gente é burro, porque é tão simples de fazer, então é só simplesmente fazer, né? Porque é muito mais complexo que isso. Existe uma função na comparação, que os teóricos de comparação social, eles vão nos explicar. Que a comparação é uma forma da gente pertencer àquele grupo, é uma forma da gente se sentir valioso naquele grupo. Então, quando eu me comparo com alguma pessoa, por alguma razão eu me sinto melhor, ou eu consigo ver que eu tenho algo que a pessoa não tem, que eu consegui algo que a pessoa não conseguiu, isso me alimenta de alguma forma, isso me dá essa sensação muito primitiva de que eu tenho valor naquele grupo. Então, não é que a gente só vive esse mal-estar de se comparar com a influencer, se comparar com a blogueira que tem 1 milhão de bolsas de todas as cores possíveis, que pode brincar de... Sabe que quando eu era criança, eu tinha um brinquedo, um joguinho no computador que eu escolhia todas as cores de cabelo, todas as cores de roupa, todas as bolsas possíveis. É como se a
pessoa materializasse aquele joguinho e ela pode ir lá pegar a bolsa dela de grife e botar no lookinho e sair perfeita e tal, como se fosse uma brincadeira a vida, né? Então, não é só a comparação que traz sofrimento, que existe ali o seu mecanismo. A gente também se compara por esse mecanismo de eu vejo que a pessoa não tem algo, ou não conseguiu algo, ou por alguma razão ela tá inferior do que eu, e eu tenho esse ganho que faz com que nessa hierarquização a gente se sinta mais valioso, né? E aí o que acontece assim? Por vezes essa comparação social descendente, que é a gente comparar alguém que a gente acha que por alguma razão tá inferior a nós, traz além desse autoengrandecimento. Então eu consigo, ai, nossa, eu sei isso e a pessoa não sabe, ai, eu tenho isso e a pessoa não tem e tal, que dá esse prazer, de certa forma. A gente também tem um autoalívio. Só que o que é importante da gente entender? A comparação, ela é inevitável. A gente vai se comparar porque a gente usa a comparação para, inclusive, comparar se... eu botei o meu prato no micro-ondas, aquela parte tá mais quente, essa aqui tá mais fria. Vou botar um pouquinho mais no micro-ondas, né? Eu tô comparando como uma forma de me relacionar com o mundo, de sentir feedbacks com o mundo e tal. Mas a comparação nesse nível que a gente conseguiria dosar, ela... Quando a gente se compara e se sente a Betty a feia, e a gente tem esse sofrimento, né? A gente também não pode esquecer que quando a gente tem a satisfação, a gente está alimentando esse mesmo mecanismo da comparação, sabe? Então, é a gente poder dosar e poder entender quando que a gente sai do jogo ou não, né? Então, é bem uma questão de... Não tem uma resposta certa, mas a gente vai sentindo como a gente vai navegando. Muitas vezes a pessoa que tá se criticando muito porque tá se comparando muito nas redes sociais, tá enxergando muito a vida dos outros por essa lente idealizada, ela também é uma pessoa muito crítica com os outros. E mesmo que eu não sou nenhum alecrim dourado, eu também às vezes falo mal das pessoas, eu também vejo coisas no outro que me dá esse autoalívio de, ai, nossa, não, eu não faço isso, ai, né, tal, me dá essa sensação boa. Eu tento ter consciência de que isso também não é algo de um valor e de uma coisa assim sustentável. Então, eu não posso basear o meu dia a dia, a minha alegria, a minha satisfação, as minhas conversas, os meus relacionamentos só, por exemplo, em falar mal, só em apontar os defeitos, só em trazer esses elementos da comparação social descendente. E qual que é o antídoto para essa comparação, assim, nesse nível tóxico? Porque eu acho que tu já entendeu até aqui, né, que algum nível, alguma medida a gente vai se comparar. Mesmo a comparação, em alguma medida, ela é natural. A comparação é diferente da inspiração, então eu posso me inspirar em alguém, eu posso ver a vida de alguém, aquilo ali servir para me motivar, para me inspirar, para eu poder aprender com aquilo ali, com aquela pessoa de certa forma, né? Então, assim, ai, que legal, quando eu for viajar, eu também quero fazer algo parecido com isso, eu vou me inspirar na forma que essa pessoa se veste, vou olhar essa pessoa e vou pensar assim, não, eu não gosto de agir assim, prefiro o meu jeito e tal. A gente se modela muito a partir do que a gente enxerga nos outros, né? Porque isso também é primitivo. Mas o antídoto dessa comparação que nos traz infelicidade, nos deixa miseráveis, é a autoapreciação. Então, é a gente conseguir enxergar as semelhanças com o outro. É eu conseguir enxergar que mesmo aquela pessoa, sei lá, o Elton John, tão maravilhoso, tão incrível, ele também tem pontos ali que se assemelham comigo, não só da, sei lá, infância difícil, das questões da vida dele de vulnerabilidade, mas também pelo lado artístico, sei lá, pela autenticidade. Então, a gente encontrar semelhanças, poder fazer esse exercício de encontrar semelhanças com as pessoas e ter a real conexão é o que nos blinda de alguma forma, não nos blinda totalmente, mas nos protege de certa forma dessa comparação tão tóxica. E eu gostaria muito de ouvir se fez sentido para ti. Eu gostaria muito de continuar essa conversa nos comentários, então, se fez sentido para ti o que a gente conversou aqui, o que eu trouxe, né, esses pontos de reflexão. Me escreve dificuldades que tu tenha com a comparação, enfim. Gostaria muito que a gente pudesse continuar nessa conversa. Um ponto, só para fechar, antes de terminar aqui, é entender qual a rede social que tu tá te comparando, qual rede é mais tóxica para ti e poder, de certa forma, limitar o tempo de uso. A gente vai falar mais nos próximos episódios sobre isso, mas poder usar coisas que te protejam
de mergulhar de cabeça nessa coisa que não é prudente ou que não, enfim, né, tem esses efeitos tão nocivos. Eu desejo que as redes sociais possam estar mais no sentido de inspiração e que tu te sinta muito mais no controle do que controlado ou rendido, né, ou perdida. Aí, muito obrigada pela atenção. Se fizer sentido para ti esse episódio, quiser compartilhar nas tuas redes sociais ou compartilhar com algum amigo, alguma amiga, ajuda muito esse podcast a crescer, a chegar em mais pessoas que tenham afinidades com a gente, comigo, que queiram aprender sobre esses assuntos. E se tu quiser deixar 5 estrelas lá no Spotify, nossa, vai ajudar muito, muito mesmo, de coração. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.